Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live, mais um estudo de caso. Hoje estou recebendo aqui o comissário João Vitor. João, primeiramente, antes de começar qualquer coisa, meu irmão, muito obrigado por você estar dedicando o seu tempo, ter vindo aqui fazer esse bate-papo, dar o teu relato. Obrigado pela coragem de vir compartilhar a tua história. Obrigado pela generosidade de dividir isso com outras pessoas. Cada vez que eu faço esse momento, esses estudos de caso aqui, cara, é impressionante. Eu recebo mensagem da galera dizendo: cara, como eu me vi na história do fulano, do Beltrano, cara, que legal. Nossa, ele fez isso. Nunca passou pela minha cabeça que eu podia fazer isso também, que eu podia ir por esse caminho. Cara, eu disse ontem, inclusive, na minha aula, eu disse, como eu queria ter me dado conta disso há mais tempo, né? Que, por exemplo, tu já tá voando há quanto tempo, João? Então, vai fazer dois. Primeiramente, né, boa tarde a todos aí. Espero que como você disse aí, né, sirva de um incentivo, sei lá, ou como você falou, as pessoas se vejam um pouquinho na história, né, Com e certeza. sigam adiante aí, né. Vai fazer 2 anos agora, em agosto, faz 2 anos já que eu estou voando, né? Parece que foi ontem, tudo que eu passei, né, assim, que foi bastante coisa também, mas graças a Deus deu certo e já fazem 2 anos aí. Vai fazer, né, 2 anos, 2 anos. você vê. E o que eu disse é o seguinte, cara, como eu queria ter me dado conta de ter feito isso já há 2 anos, de já estar Sim, fazendo isso, de vir aqui, sim, né? Então, hoje aqui eu vou sim. tentar resgatar um pouquinho daquela emoção lá de quando tu foi aprovado, resgatar um pouquinho também da angústia de quando tu estava na fase de preparação, né? E para fazer isso, nada melhor do que história. História é a A melhor coisa angústia, para conectar. a angústia da espera também, né? Fazem 2 anos aí, mais de dois É anos, verdade. um pouquinho mais de 2 anos que eu encontrei com você em Porto Alegre. Lembra que eu estava de férias? Sim. Aí eu passei na escola, ainda você postou uma foto, né? Acho que vem coisa boa por aí e E tem veio. bastante, parece. E veio, e veio. É, muito bom, Graças a muito Deus. bom. Show de bola. João, então, cara, sem palavras, né? Sem palavras para esse momento aí, você já voando 2 anos, tirou um tempo na tua escala para vir aqui, para reconectar, para ajudar essa galera. Então, eu tenho, Sim. assim, muita gratidão por isso, cara. Eu que Primeiramente, agradeço. muito obrigado. Eu agradeço aí o espaço, a oportunidade. Você é parceiro desde sempre, né? Desde que eu conheci, era e-mail, era mensagem, enfim, que a gente sempre trocava aí e ajudou bastante, sim. Desde sempre ajudou bastante e nada mais justo do que retribuir um pouquinho aí contando a história, né? Sabe que eu estava aqui esperando, estava organizando aqui, configurando todas as coisas, e eu estava me lembrando justamente da tua visita, né? O dia que tu teve lá na escola, que tu veio a Porto Alegre, né? Não me lembro por qual motivo, mas tu veio a Porto Alegre. Eu estava de férias E em Gramado. Foi a primeira vez que eu fui duas, né? Uma você me jogou dentro da turma lá e, e pediu para eu me apresentar também. Tá me ouvindo? Opa, alô, não estou te vendo mais nem te ouvindo. oi, João, voltei. Opa, então Tá me tá ouvindo? bom. Voltou, é. Eu fui buscar o meu script aqui, só que eu esqueci de abrir uma janela nova. Aí quando eu mandei buscar o script, eu me derrubei da minha live. Tá explicado. Eu Mas mesmo me então, é que eu derrubei tive aqui. duas vezes, né, na escola. Uma primeira vez que inclusive eu tô te devendo um café, né?
Essa foi a primeira vez, eu estava de férias em Gramado, aí teve um jogo da seleção brasileira no Beira-Rio, aí eu desci de Gramado só para assistir o jogo, aí nesse meio tempo aí eu passei na escola, né, antes, né, que eu cheguei antes e tal. Foi mais ou menos isso aí, se eu me lembro bem da história foi isso, mas eu sei que eu estava em Gramado. E E a depois, a segunda vez vez foi de pernoite, estava de já estava pernoite no aí, pernoite. que aí você me empurrou dentro da sala de aula lá, né? E falou, agora se vira aí, né? Ele achou que ia chegar na escola e isso aí ia chegar lá e bater papo. Botei ele para dar aula, já joguei ele na frente de uma turma lá, vamos contar a eu história só pra fui dar galera. um oi, isso aí, só fui dar um oi e acabei me... É Tá isso achando aí. que... Então, o que eu tava falando é o seguinte, eu tava aqui preparando essa live, configurando as coisas, e eu tava me lembrando, né, justamente dessas duas coisas, de você ter vindo aqui, de você fazer questão de ir lá, de me ver, de a gente bater um papo, da gente tomar um café, e não foi só a primeira vez, você foi a segunda também, né? E eu fiquei pensando, cara, como o João ele é diferenciado, né? Como no teu trato, assim, no teu... Tu deixa claro, né? Através das tuas ações, tu deixa claro a importância das relações para ti, né? Sim, sempre, E, né? e, e eu tava aqui e pensando, cara, não é à toa que ele tá onde tá, não é à toa que ele conquistou o que ele conquistou, porque ele realmente ele se Obrigado. diferencia, né? Ele se diferencia. E eu me sinto um privilegiado de ser teu amigo, te considero meu amigo, não é meu aluno, Claro, porque com a gente certeza. conseguiu desenvolver, apesar de todas as distâncias, mas a gente conseguiu desenvolver aí uma relação e tal, né? E eu acho que, cara, isso é um diferencial muito massa teu, assim, de realmente valorizar esse contato, de fazer questão, de por mais proximidade que o online gera, pô, tem a oportunidade, por que não, né? Tô aqui, Sim, por que sim. não? Ia lá encontrar a pessoa e a gente bater um papo, tomar um café e pode parecer uma coisa muito simples, gente, mas realmente é diferenciado, né? E então, só para ficar no radar aí da galera. Ô, João, para a gente Fica a começar, dica aí. fica a dica. Para a gente começar, eu quero que tu faça um resumo da tua história, João. Quero saber onde é que tu nasceu, quero saber como foi tua infância, quero saber a adolescência, quero Eita. saber literalmente a vida. Cara, de onde veio o João, cara? Me conta aí. Então, nasci em Vila Velha, né, no Espírito Santo, uma cidade que até, assim, eu nunca vi aonde... Na verdade, eu nunca vi aviação na cidade, né? Apesar de ser uma cidade até grande, mas pelo menos eu e eu acho que a maioria lá não conhece ninguém da aviação. Assim, até tem bastante tripulante, né? Que tem bases próximas ali, Rio, Minas, enfim. Mas, assim, são casos, sabe, que as pessoas mesmo não conhecem. Quando eu entrei mesmo, muitas pessoas depois falaram, poxa, agora eu tenho um amigo que é da aviação, porque não é comum isso lá, né? Eu acho que é um pouco diferente de Porto Alegre aí, que a cidade respira aviação. E lá já não era tanto assim. Então eu nasci lá, desde pequenininho eu era muito tímido, assim, desde pequeno eu era muito fechadinho, assim, não me envolvia, não era aquela criança de ficar brincando com os outros. Minha mãe falava que eu era muito mais responsável antigamente do que hoje, né? Ela até fala isso, brincando. Mas é porque eu era muito quietinho, eu não era, eu tinha vergonha, por exemplo, ela me contava isso, que eu tinha vergonha de chorar na frente dos outros, eu era uma criança bem, assim, ela falava que era, até minha mãe fala que era um pouco diferente das outras, né? E assim, eu sempre fui, né, nesse caso aí, assim, de tímido, isso eu levei para a escola, na escola eu era o quietinho, aí foi um tempo aquele nerdzinho, enfim, né, aquele que era o inteligente da sala, enfim, nunca me achei, mas acaba pegando essa fama, mas enfim.
E então é isso, nasci nessa cidade, Vila Velha do Espírito Santo, é uma cidade até populosa. Agora eu não vou arriscar falar a população aqui, que eu posso falar besteira, que a internet está aí para alguém pesquisar e me desmentir, né? Mas é uma cidade grande, né? Ela faz parte da região metropolitana ali da Grande Vitória, que chama Grande Vitória, a capital, sem os municípios envoltos ali, e acaba sendo uma cidade grande, porém pequena na aviação ainda, né? Infelizmente, mas dali saem alguns bons e poucos comissários e pilotos, inclusive. Conheço Então muita foi isso, gente de assim. lá. A gente pernoita, Conhece? inclusive, pernoita lá Sim, em Vila Velha. sim, sim. E foi isso. Então, eu entrei na escola com 7 anos, entrei no prézinho, aí foi o prézinho, eu estudei numa escola particular, inclusive, que ainda a gente tinha um pouquinho de condições de estudar aí. E estudei o prézinho, então, na escola particular, era uma escola até, falar, uma escola luterana, e eu acho que eu até comento isso hoje, eu não sei se isso acabou influenciando no meu modo de ser hoje, ou não, ou se eu já era para eu ser assim, né? Mas eu sei que as doutrinas ali da escola, independente de religião ou não, mas era uma escola muito doutrinada, né? Em respeito, enfim. E eu acho que isso ali no prézinho que eu tava desbravando no mundo, né? Que eu sempre fui dentro de casa, nunca fui mesmo com 6, 7 anos, eu não era de ficar na rua, sabe? Eu era aquela criança dentro de casa, tinha um quintal, brincava sempre dentro de casa. No máximo era ali na frente da minha casa mesmo, com minha mãe supervisionando. Então, eu não era aquela criança mais solta. E quando eu saí de casa e fui para a escola, eu já entrei numa escola que era assim, né? Então, acho que ali eu tomei aquele primeiro baque, assim, então é assim que funciona, sabe? Eu acho que meio que no inconsciente ainda, mas você acaba tendo isso, assim, da escola, de você não podia xingar, você não podia desrespeitar o coleguinha, tinha aquelas doutrinas, tinha a doutrina de aquele período que era religioso ali, né, de você ter aula de música, aula de, enfim, e era dentro de uma igreja, inclusive, não que seja músicas evangélicas, mas era música de criança, mas dentro da igreja, então sempre teve muito isso, né, dos coleguinhas ali, ter essa relação. Então ali eu Eu acho também que estudei em escola luterana, e uma das coisas que eu mais gostava é que lá não tinha padre, era o pastor. não tem, pastor, é isso aí. E o pastor tinha a mulher dele, tinha as filhas dele, os É, filhos, né? Então, assim, era um inclusive cara. estudavam lá, eu acho que era da minha É, sala e tal. tinha Então, problemas, enfrentava problemas, como todo mundo. Ele não nunca venderam a imagem da perfeição, assim. Eu não, achava não, não, não. isso que eu achava legal. Eu me Sim, é uma conectava escola com isso. normal, é uma escola normal, porém ela tem um pouco mais essa doutrina, assim, como posso dizer, familiar, assim, não sei nem falar a palavra certa, mas é uma coisa mais de respeito, assim, independente de igreja. Hoje eu não sou, por exemplo, luterano, sabe? Então, foi só aquilo. Então, acho que quando eu passei por esse prézinho, que eu desbravei ali a parte de escola, tendo isso, quando eu fui para a primeira série, segunda série, já era escola pública do Estado, né, de prefeitura, de Estado, enfim. E eu levei um pouco disso. Aí lá você vê um mundo totalmente diferente na escola pública também, né? Não em questão de ensino, mas em questão das pessoas que estão lá, né? Que muda o público. Uhum. E você acaba aprendendo a respeitar todas as diferenças, e, enfim, eu levei um pouco disso para a minha escola, levei para primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e assim sucessivamente, né? E eu fiquei, né, como eu posso dizer, sempre sendo esse aluno quietinho, o aluno que sentava lá na frente e que estudava, né? E, enfim, sempre tirei notas boas. E assim, indo já para a parte profissional, no ensino médio, na verdade, aí eu já entrei numa escola de uma instituição financeira. E quando eu entrei nessa escola, aí a gente já muda um pouco o perfil, né? Nunca trabalhei antes, nunca, nem estágio, nem nada, A até escola é tentava, da mas instituição, é? a escola é da instituição. Ou a Que legal. instituição é da escola, né? Porque falo que é que a escola que detém
a maior parte aí, mas enfim, é da instituição. Legal. E aí, quando eu entrei nela, aí você já volta, e também ensino médio, a idade, né, chegando, aí você já volta mais para um lado profissional. Desde então, eu sempre era mais da brincadeira, né, sabe? Até chegar na 8ª série, na verdade, eu entrei nessa escola. E ali você já começa a vir mais para um lado profissional, né? Um lado para entrar nessa... Ali, alguns alunos já pensam em entrar na instituição financeira, né? E como eu vim de uma família pobre, quando você chega nesse momento, você fala, pô, aqui que eu consigo mudar a minha vida, né? Mudar a minha história, é um emprego bom, se eu sair daqui eu tenho a chance de entrar nessa instituição, no banco, né? E então você já começa a pensar um pouco nisso, e você já fica naquela esperança. Quando eu fiz, aí no 3º ano, eles indicam alguns alunos para fazer entrevista, né? No banco, enfim. E eu não fui indicado na primeira parte, e um ano depois, aí eu comecei a estudar para fazer vestibular, né? Não tinha condições de pagar particular, então tinha que ser na pública mesmo. Então comecei a estudar, já comecei a fazer... Na verdade, eu fiz o primeiro vestibular, eu estava... Agora que está aparecendo as mensagenzinhas aqui, mas então quando eu fiz o primeiro vestibular... Desconcentrei. Então, eu ainda não tinha feito pré-vestibular, e eu fiz, era 2 etapas na época, a primeira etapa, a segunda etapa, não tinha aquele estudo para um vestibular, aí eu acabei não passando na segunda etapa, e logo depois, aí, vida que segue, aí eu comecei a fazer um pré-vestibular. Pré-vestibular também era caro, e eu consegui entrar num pré-vestibular dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que era um projeto público de professores, né, de pré-vestibulares renomados lá do estado, que eles, de forma, né, para ajudar, eles faziam isso. Então, tinha patrocínios, né, patrocínio de Petrobras, enfim, Vale do Rio Doce, que patrocinava esse projeto, e tinha um dos melhores professores da época do pré-vestibular, de vários pré-vestibulares tops, vamos dizer assim, e eles estavam lá. E era uma prova também para entrar. As provas estão sempre aí, né, na nossa vida. Aí tinha uma prova para entrar, aí eu fiz a prova e passei nessa prova, aí comecei a fazer o pré-vestibular. E lá eu comecei a ter mais esses conhecimentos técnicos aí, né, da prova do mesmo do vestibular, que eles têm dicas mais diretas ali, diferente de uma escola, né, de ensino médio, que ensina bem amplo, lá é mais focado, né. Aí foi quando eu fiz, aí entrei, fiz o vestibular de novo, aí passei para a área financeira, porque nesse primeiro ano aí, virou o primeiro ano que eu não tinha sido indicado. No segundo ano, o banco abriu uma turma, a primeira turma do estado de estágio, na verdade era de aprendiz. Eu já tinha saído do ensino médio, aí eu comecei a fazer um curso trabalhar de aprendiz no banco, né, aquele de colete e tal. E eu já estava fazendo pré-vestibular. Área de atendimento. Área total. Aí eu fui, total. Era aquele que ele possa ajudar nas costas, né? Já começou ali. E então aí eu voltei o vestibular para essa área financeira. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar com isso, né? Vou estudar para trabalhar com isso, que realmente era a chance de eu mudar de vida, assim, né? Porque nunca trabalhei, a gente nunca teve condições muito boas, minha família, enfim. E foi a chance, e eu falei, era 2 anos de estágio, com a possibilidade, depois de 2 anos, eu ser contratada. Aí foi quando eu agarrei com o Residentes, era o primeiro emprego, eu cheguei lá, eu lembro que eu chegava assim, eu falava, putz, o que eu faço agora, né? Tipo, eu não sabia, passei na porta giratória, fiquei parado olhando assim, o que eu vou fazer? Aí encontrei o primeiro que estava na minha frente, já fui falar com ele, eu sou o funcionário, que falou, o que eu... Tá? Aí ele me levou, me pegou, viu que eu estava totalmente perdido, me levou, me apresentou todo mundo. Como pode, né, João? Tu com histórico de introspecção ir para uma área, direto para uma área de atendimento, né? Uma coisa e eu assim... eu entrei introspectivo, inclusive, né? Só que eu sabia a todo momento que eu tinha que mudar, né? Eu tinha que mudar, até porque depois essa área de banco vira uma área de vendas, então você tem que ter, sabe, E eu entrei lá realmente introspectivo totalmente, assim, mas depois mudou, né? Fui
eu sabia, todo dia eu chegava em casa, eu preciso melhorar nisso, porque eu sabia que eram as minhas dificuldades, né? E aí, com o tempo, foi passando, os 2 anos do estágio chegou, e aquela expectativa, aí minha chefe me chamou no canto, falou, ó, a gente está te contratando e tal, não sei o que e tal. Aí aquela felicidade, pô, agora eu tenho um emprego fixo, que até então era um contrato, né, de 2 anos. E dali, sim, foi só mudanças, na verdade, a vida mudou, assim, foi mudando e tal, foi tendo promoções lá dentro, até que eu cheguei num cargo de chefia. Fiquei até uns anos no cargo de chefia. Só que aí, juntamente a isso, chegou aquela crise dos 30 anos, né? Que a famosa crise, que eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim? Eu estava já há 12 anos, 11 anos, na verdade, uns 10 anos por aí, no banco, e eu falava assim, poxa, será que é isso que eu quero daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos, beleza, eu me vejo aqui, mas daqui a 10, 15, não sei se era isso que eu queria, sabe? E é impressionante, né? O cara tá lá, é cargo de chefia, tá ganhando bem, numa instituição gigantesca, foi o primeiro emprego, cara, o cara tá total... qualquer um que olhar e analisar vai dizer assim, cara, você tava no céu, tava no auge, novo, 30 anos, mas tem um troço dentro da gente que começa a mexer, aquele nozinho na garganta, que começa a incomodar. É impressionante, eu não canso de ver esses relatos, cara. Tanto que quando eu comecei a fazer outra coisa, as pessoas falaram, não, você não está fazendo isso, tipo, você não vai largar isso para alguma outra coisa, né, para fazer uma outra coisa que era aviação. Até então, a aviação eu deixei bem meio que escondida, né, até porque eu tinha um emprego de chefia, eu tinha responsabilidade, sabe, era um cargo de confiança, então não tinha como deixar um cargo de confiança com alguém que está querendo sair, né? Enfim, eu tive que estudar isso. E, na verdade, assim, como que começou foi até engraçado. Eu era já cargo de chefia, mas eu era como se fosse um assistente, né, de um gerente. Na verdade, o cargo é isso, é gerente assistente. Já é chefia, já é tudo, enfim, mas eu era um assistente de um gerente. E era de uma outra agência, uma agência grande, enfim. E eu recebi uma promoção para virar gerente. Aí eu ia ter como se fosse um assistente para mim, né? E quando eu fui para essa outra agência, e era gerente de pessoa física, né? De CPFs, assim, e foi quando eu peguei a listagem dos clientes. Mas nessa época a aviação já estava no sangue, já, ou ainda não? Tinha aviação, assim, como que eu descobri que tinha aviação? Até então, não e sim. Porque eu lembro que nessa época aí o Facebook começava a ter aqueles lembranças de tantos anos atrás, sabe? Não sei se você já deve ter visto aí do Facebook de vocês. E quando vinha essas lembranças, era alguma coisa de avião, tipo assim, Airbus lança não sei o quê, que eu compartilhava, eu nem sabia que eu compartilhava isso, eu fui ver isso depois, sabe? Por exemplo, Boeing lança, aí tinha um lançamento de um avião, que o avião decolava quase na vertical, assim, coisas que eu curtia e compartilhava, tipo, quando eu nem imaginava de aviação. Mentira, mas já que tinha... foi a mudança do Facebook que começou a te dar um insight de que tu curtia aviação. Isso, eles já vinha essas coisas do Facebook de história antiga, eu sempre gostei, na verdade eu gostava muito de carrinho, meus brinquedos favoritos era carrinho, eu gostava de motor, gostava de, sabe? E isso quando era criança. E depois, aí quando saía essas coisas de aviação, eu gostava, curtia, seguia páginas, sabe? Era isso. Só que nunca imaginei, tipo assim, trabalhar na aviação, porque como eu falei, eu não conhecia ninguém, não sabia. Para mim, trabalhar na aviação era uma coisa de rico, que, tipo assim, eu não sabia, nem ideia, nunca parei para pesquisar, sabe? Tipo assim, eu falei, pô... É porque quando a gente olha um avião, a gente enxerga só o avião, a gente não faz a ligação que lá dentro, para aquilo ali tá voando, tem pessoas que trabalham naquilo ali, a gente não vincula, você só vê o equipamento, um avião. Na hora você não conecta que tem pessoas ali. Sim. E uma grande equipe, né, de tudo, né, de solo, de tudo, até chegar lá, né? E é isso, aí eu tinha já isso de gostar de tudo isso, mas eu achava que era caro, sabe? Tipo, eu não achava, estudar para entrar em qualquer cargo, para mim era caro.
Desculpa, por exemplo, para eu trabalhar no aeroporto, eu achava que tinha que ter um treinamento super difícil, não que não seja, mas eu achava que era uma coisa que não era para mim. Complexa. Complexo, isso aí. Distante, essa é a palavra. Então, eu nunca me interessei. Aí, onde eu estava falando, que foi o interessante, que quando eu fui promovido para o último cargo, que eu peguei a listagem dos clientes que eu tinha, e eu vi lá que tinha um cliente que morava em São Paulo, cargo comissário de bordo. Eu falei, caraca, que diferente esse emprego aqui. Foi desse jeito mesmo. Eu falei, caraca, que legal. Que eu olhava, né, por exemplo, para ligar para um cliente, eu tinha que saber o que ele era, o que ele fazia, onde ele morava, enfim, para ter uma conversa. É muito louco isso, né, cara? Para me apresentar. Como pode despertar essa reação nas pessoas, né? E a galera assim, olha assim, você fala, comissário de voo, né? Pô, que legal. Foi mais ou menos isso. Tem uma, cara, eu não sei, tem uma reação muito, muito louca. É uma coisa que eu, inclusive uma expressão que eu usei na aula ontem, é que a aviação, ela é um mercado muito fora da curva, né? Ser comissário de voo é uma profissão muito fora da curva. Não é feito comum, para pessoas que são fora da curva. É isso aí, isso é verdade. Como diz as empresas aéreas, enfim, elas estão procurando os melhores sempre, né? Ela quer o perfil que eles querem os melhores. Então, numa seleção, eles estão lá para, tipo assim, para escolher o melhor, né? Eles não vão pegar, aquele ali é mais ou menos, vou escolher ele. Não, eles vão querer chegar lá, olhar aquele monte que vou estar lá e vão falar, esse é o melhor que está aqui no meio, é esse que vai trabalhar comigo. Então, vamos voltar onde eu estava aí, que eu vi a listagem. Vi a listagem do... Você viu o cargo do cara lá, comissário de voo. Vi o cargo do cara, eu falei, pô, que legal isso aqui, vou ligar para ele, para me apresentar, sou o novo gerente da sua conta. E quando eu liguei, super gente boa, enfim, aquela... Você lembra quem é, João? Eu sei quem é. Já tenho amizade com ele até hoje. Nossa, e quando eu liguei para ele, ele falou, semana que vem eu tô de folga, eu vou estar aí no Espírito Santo e eu vou passar na agência. Aí eu conversa, tomo um café e conversa. Eu falei, beleza, é isso que eu queria, né? Tipo, que eu ia conversar com um cliente de São Paulo só por telefone, assim, conhecer e tal. Aí, beleza, aí ele chegou, atendi ele a primeira vez, ele gostou do atendimento, depois atendi a segunda vez. Aí, quando ele estava no Espírito Santo, que ele resolvia as coisas bancárias dele, né? Ele passava lá. E acabou tendo essa confiança aí, né? De dele comigo, ou eu atendia ele por telefone, enfim. E foi num momento desse que ele falou, você já pensou em ser comissário de bordo? Porque você tem perfil, você atende bem, você tem empatia, você tem... O mosquitinho foi lá, o cara botou o mosquitinho na tua mão e disse, pica, pode picar, esse aí que já era. E foi assim, realmente foi assim. Até então, eu nunca ia imaginar, né, virar um comissário de bordo, assim. Gostava de tudo, como eu gosto hoje demais, tipo, tô no emprego da minha vida, mas até então não. Até então eu não imaginava trabalhar com isso. E foi quando ele falou isso, aí ficou aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, tá aí, é um negócio que eu faria, se eu teria interesse. Aí eu lembro que na primeira palavra que ele me falou, eu falei, não, mas eu não vou sair, já tem 10 anos no banco, acho que era 11 anos, 10 anos, acho que era. A vozinha sentada em cima do ombro, assim, conversando, os dois anjinhos, né? Um de cada lado. Aí eu falei aqui, você não vai arriscar tudo, né? E eu falei isso com ele, eu falei, 10 anos, não tem, já tem uma história aqui, todo mundo me conhece, né? Enfim. E foi aí, mas só que aquilo ficou atrás da orelha. Eu falei, vou ter que... Aí, numa segunda momento, eu já teve mais abertura. Aí eu conversei com ele, mas como é que é? Sabe? Tipo, aquela dor. Como é que faz, né? Tipo... E aí ele foi e me falou, isso, o curso, CMA, aquela coisa toda. Aí foi quando eu falei, eu lembro que na época até falei com a minha namorada, eu falei bem assim, tô pensando em fazer o curso de comissário, né? O fulano me indicou e tal, falou que era assim que ele fez e não sei o quê. E no outro, eu lembro que foi tipo assim, eu acho que na mesma semana, eu falei com ela, já me matriculei. Aí ela, que? Você nem me falou, já tinha matriculado na escola.
Eu cheguei a me arrepiar agora, cara. Cheguei a me arrepiar agora. Sem nem ter falado com ela. Eu só tinha comentado que eu ia fazer e depois eu já estava fazendo, quase assim, né? E ela ficou, quem? Você nem me falou, né? E tal. Mas aí eu falei, quando você começa a estudar mesmo, você vê que é isso que você quer, sabe? Cada conteúdo que você vai aprendendo, técnico ali, né? Que a primeira parte é técnico. Eu já via, caraca, é isso que eu quero. E, pô, que legal, que é tudo mil maravilhas, você não vê problema, né? Até então era que todo mundo pensa, né? Vou terminar o curso de comissário aqui, tenho o meu CMA, não tinha inglês. Quando eu comecei, eu não tinha inglês, mas quando eu comecei o curso, eu comecei a fazer inglês. E aí você fica aquela, vou sair daqui, já vou ter o inglês intermediário, vou ter o curso de comissário, sei o que, já vou entrar na companhia aérea, né? E até então era tudo mil maravilhas. Todo dia eu estudava sábado o dia inteiro. E todo sábado era prazer ir lá na escola, sabe? Tipo, o ambiente era legal. Eu lembro que tinha curso de mecânico do lado e eu ficava olhando o curso de mecânico, aí eu olhava o curso de comissário, e, sabe? Aquele mundo, é tipo Matrix, né? É um mundo paralelo, né? É um mundo e paralelo. E aí, quando você sai da escola de aviação, você chega em casa e aí você quer falar alguma coisa de aviação, a galera tá tipo, meu, é completamente fora, é isso, assim. Né? É isso? Um negócio de... você tá ali, cara, você viu que tem a asa, que faz assim, que faz assado. A pessoa, tá, legal, o que é que nós vamos comer mesmo? Aí você fica assim, tipo, meu, parece que você saiu de dentro de uma bolha, né, cara? É um lugar... É um lugar muito que quem tá ali dentro é muito conectado com isso, né? É desse jeito mesmo. E quem tá lá dentro é apaixonado por aviação. E quem tá fora não conhece nada e não entende essa paixão, sabe? Tipo, é uma coisa, tipo, sei lá, pô, tá doido, né? E foi isso que aconteceu. E eu lembro que quando eu terminei, eu, por já estar até, vamos dizer assim, mais velho, não que estava mais velho, mas eu me achava assim, mais velho, eu falava, poxa, no fundo eu sabia que não era só aquilo ali. Eu sabia que não era terminar o curso, você acredita que sim, mas no fundo você sabe que não é. Que tipo, vou terminar o curso e vou entrar, porque senão todo mundo teria entrado. Eu pensava assim, desde sempre eu já pensei assim, eu falei, é algo difícil. Né? E quando você já está nesse meio, você já começa a ver coisas fora do curso de comissário também, como é que é, processo seletivo, não sei o quê. E aí que eu vi que realmente era um negócio difícil. E eu tinha isso, só que eu sabia que quando eu saísse da escola, a aviação ia ficar distante. Distante no sentido assim, porque, como eu falei, você não tem amigos que são da aviação, você não tem nada que é da aviação, então se você saiu de lá da escola, acabou lá o curso, terminou, passou na ANAC, CMA e tudo, se você não manter aquela chama viva ali, você vai se perder, como muitos no meu caminho aí se perderam, né, que passaram por mim. E é impressionante que quando eu dou aula na escola, eu crio essa linha do tempo para os alunos, e eu digo, cara, vai acontecer isso, tu tá aqui para fazer isso, depois de tu tá aqui, tu vai ir lá, tu vai fazer tua prova, e aí deixa eu te avisar o que vai acontecer. Que quando eu explico a formação, eu explico tudo, desde o dia que ele chegou na escola de aviação até o dia que ele vai ser comissário completo, no final da instrução dele, instrução de voo já. Eu explico tudo. E aí, quando chega no final do curso, eu digo, cara, aqui é um ponto muito importante. Por quê? Sim. Porque tu tá aqui todo dia, tu tá falando de avião, tu tá com a galera, que tá não sei o quê. Aí, sabe o que vai acontecer? Cara, por 2 semanas o grupo vai continuar ativo, a galera conversando no grupo de WhatsApp, só que aos poucos a coisa vai começar a desconectar. O grupo vai morrer um pouquinho, a galera vai começar a falar menos... Em 2 anos o grupo já até acabou, né? Olha só, exatamente. Já não existe mais o grupo. Em 2 anos já não existe mais o grupo, tem um monte de gente, cada um foi para um lado, ninguém mais fala sobre o assunto, então vai rolar uma desconexão. Anotou? Sim, total.
que é que você tem que fazer? Você tem que se manter conectado nesse momento Buscar aqui. aviação. Porque isso Foi o acontece que com eu todo fiz. mundo. Com geral Acontece. acontece isso aqui. E foi com o que eu fiz, por exemplo, você ainda está falando com seus alunos que estão aí dentro. Eu lá não tinha ninguém que falava isso para mim, mas graças a Deus eu tive essa percepção. Então, tudo que eu via que era de aviação, eu falei, vou ter que, sabe, vou ter que estar nesse meio aí. Então, eu via curso em São Paulo, até porque eu tinha a condição de ir, né? Condição assim, eu nunca fui rico, mas eu sempre trabalhei, né? Então, eu tinha essas condições, eu falei, poxa, tem esse curso legal aqui em São Paulo? Tá aí, vou lá fazer. Luciano lançou o curso, aí depois a gente começa a conhecer as pessoas que são da aviação, que estão ali para ensinar. Luciano lançou o curso do Airbus, vou lá fazer. Ah, tem o plano de voo, vou lá fazer. Tipo assim, para me manter ativo, de repente, num primeiro momento, você acha que você não precisa. Não, já terminei o curso, já é só fazer a seleção, porque nunca me chamaram para seleção, porque se eu for lá, vai estar tudo certo. Vou passar, mas isso é uma prepotência assim, totalmente errada, que as pessoas acham que terminou o curso, tem o CMA e tudo, que vai fazer seleção, vai estar dentro da companhia aérea. Não é assim. Alguns até entram, uma grande maioria não. E como eu sabia que eu ia me desconectar um pouco, ainda mais na minha cidade, que ninguém da aviação que eu conhecia, eu falei, vou ter que, aonde tiver um buraquinho aí, eu vou entrar, que tem que falha de aviação. E foi o que aconteceu. Fiz o curso, a primeira parte lá do plano de voo, depois fui fazer um plano de voo de novo como ouvinte, que foi, para você ter uma ideia, né? Eu fiz o curso, eu ia fazer de novo o curso no ano seguinte, sei lá, 6 meses depois, não era nem ano seguinte, não, era alguns meses depois, eu fui lá de novo em São Paulo, gastar passagem aérea, gastar o hotel, gastar tudo, para escutar o que eu já tinha escutado de novo. Tipo, era porque eu sabia que ali tinha gente da aviação. Inclusive, hoje eu vou com gente que estava lá comigo. Então, conheço gente que estava lá comigo. Então, assim, eu fui. Fui a segunda vez, e a segunda vez foi quando eu te conheci, né? Assim, de tudo. Aí fiz o. Aí você falou, acho que do Airbus. Tinha uma escola em São Paulo, a Webfly, e a Webfly tinha um projeto chamado Projeto Águias. E aí, quem Isso, dava o curso era outro instrutor, e era o Rodrigo isso aí. Rocha. E aí aconteceu um desentendimento. Até hoje eu não sei o que aconteceu, Eu mas o também não fato sei. é que houve um desentendimento lá e existia uma turma que ia começar do Projeto Águias e que estava vendida, inclusive, que ia acontecer, só que o instrutor sumiu, desapareceu. E aí o Edison, que era da Webfly, me ligou dizendo se eu não podia dar o curso. E aí eu disse para ele, olha, Edison, eu dou o curso. Aí ele me mandou a apostila, me mandou tudo. Eu disse, eu dou o curso. Eu aceito o desafio, mas na minha metodologia. Tá aqui a tua apostila de volta, eu olhei, legal, mas isso é teu. Isso tu te entende lá com aquele instrutor. Eu não vou usar a metodologia de ninguém, eu vou usar a minha. Se você aceitar, eu uso a metodologia do meu treinamento sobre o nome do teu. E tá tudo bem. Não tinha como ele não aceitar, né? Tava sem instrutor ali, né? Tinha que aceitar. E eu E lembro aí que ele nesse aceitou, curso e foi aí, quando a gente se conheceu, né? Então eu tive eu que tava de pegar. observador aí. Eu tava de E observador, porque eu era. não. A minha metodologia era algo mais extenso. E lá Sim, era um final de semana, né? E aí eu tive que dizer, cara, um final de semana não vai funcionar. Tem que ter uma continuidade, tem que ter um pouco mais, tem que ter um grupo, eu vou ter que acompanhar eles. Aí ele, sim, cara, sim. adapta tudo que tu precisar adaptar. Eu disse, beleza, então eu vou tocar ficha aqui. E E aí foi foi aí, quando a nesse gente se dia, conheceu, né? sim, esse dia eu tava de observador, eu lembro que eu cheguei, eu tava no curso, aí depois mudou, falou que o instrutor não tava mais, que era um outro instrutor de Porto Alegre, não sei o que e tal, 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 mandaram a mensagem. Aí eu falei, já tava com tudo certo, passagem, com tudo, hotel. Falei, vou. Aí foi quando eu Ah, tive vem com louco vou aí. ver o que que é. E foi quando deu tudo, tipo assim, deu certo, né? Você ali já, como eu posso dizer assim, eu assimilei muito bem o treinamento e
E era uma coisa diferente. A primeira parte, não, o primeiro também foi muito bom, não estou tirando mérito, a segunda parte também foi excelente, né? Tinha, como você falou, como teve continuidade, foi muito mais amplo, né? Assim, e aí ali eu já vi que, eu lembro que a gente tem até uma foto você fazendo assim para mim, não sei se acho que você viu essa foto, aquele Tenho. abraço. Esses dias eu ainda Enfim, ia republicar ela. Eu ia republicar ela, mas daí eu acabei cedendo. Acho que foi no dia que a gente combinou a live, eu ia republicar ela. Daí tinha uma tua, acho, na cabine do avião, bonitão, de uniforme. Eu disse, as pessoas gostam de ver uniforme, vou botar essa aqui. chama Aí mais acabei não. atenção, né? É isso aí. Não. E foi foi aí que aconteceu essa segunda parte, aí foi quando eu tive continuidade, né, com currículo, enfim, no geral, né, e lá atrás eu falei, caraca, se eu tivesse parado lá, né, tudo isso que eu caminhei até aqui, eu tinha perdido isso tudo, que quer queira, quer não, é um crescimento que você tem, qualquer coisinha, eu lembro que até na sua aula, no final, você pediu para os ex-alunos, né, do outro projeto dar um depoimento, e eu lembro que eu falei isso, não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso, que qualquer coisinha que você capta ali, que um instrutor, alguém que está já no meio, que está falando, se aquilo que você conseguiu assimilar e mudou o seu comportamento um pouquinho, o seu entendimento um pouquinho, todo o curso ali já valeu a pena. Independente se foi muita coisa ou se foi pouca coisa. Se você mudou um pouquinho para melhor, já valeu a pena fazer aquele treinamento. Eu lembro que eu até falei isso no treinamento, e foi o que aconteceu. Ô, Então você. João, e Uhum. desculpa ter te interrompido, que Não, tem um isso. delayzinho aqui. Eu queria saber o seguinte: quando tu resolveu fazer esse treinamento em São Paulo, cara, que tipo de problemas que tu identificou que tu ia ter ou que tu estava tendo e que tu ia ter que correr atrás para resolver, assim, nesse teu período pós-curso? Então, uma das coisas que eu até queria falar quando eu fiz o curso de comissário, eles já falam assim, né, alguns alunos que eles viam perfil, você tem perfil dessa companhia, você tem perfil dessa companhia. No primeiro momento você fica super feliz, então eu tenho o perfil da companhia, uma companhia, né, se eu fizer seleção, pode ser que eu entre, porque eu tenho esse perfil. Só que depois, no primeiro momento, então é legal, mas só que no segundo momento eu parei para pensar, eu falei assim, tipo, mas eu não quero ter o perfil de uma companhia, eu quero chegar em qualquer companhia que eu fizer, eu quero passar, tipo, eu quero entrar. A gente tem preferências por algumas ou por outras, todo mundo é assim, vê uma cor ou outra ali já tem a preferência, mas, enfim, num primeiro momento você quer trabalhar. E como eu tinha, você tem um perfil de X, eu falava, poxa, mas e se eu quiser entrar na Y? Eu não vou conseguir, então eu tinha uma das dificuldades era ter todos os perfis, né? Eu quero agradar a todos, né? Eu sei que é Que é impossível, uma mas das assim, características do comissário, né? O comissário ele tem que ser camaleão, né? isso aí. Então eu tinha minha preferência, de repente a preferência não, o perfil que eles me colocaram não era a minha preferência, e eu falava, poxa, então eu não vou entrar na que eu quero, sabe? Tipo, eu tinha isso. E então eu falava, não, eu tenho que ter todos os perfis. Quando eu fizer uma seleção, eu vou ter que passar, e se eu fizer na que eu quero, vai ser melhor ainda que eu vou passar na que eu quero, mesmo eu não tendo o perfil dela, como me disseram. Mas eu tenho, enfim. Como Eu que tu te queria ter, né? sentia quando diziam para ti assim, cara, você tem perfil de tal, e você pensava isso que você pensava, que sentimento que você acabava tendo? Não é difícil, não é frustração, né? Porque quando a pessoa fala que você tem um perfil, significa que você está no caminho certo, né? Pô, você tem um perfil é porque tem uma chance de eu estar ali, mas não sei te falar o sentimento, mas o sentimento que eu tinha era esse, tipo assim, eu preciso ter todos, não preciso ter esse, era uma coisa sabe, era uma das dificuldades que eu tinha, né? E eu tinha esse sentimento assim até me impulsionava, né? No sentimento que me impulsionava
dar um passo à frente e me adaptar ao mercado, enfim, às companhias aéreas. Então, Ô, João, tu me mais ou menos isso. conheceu através do Projeto Águias, aí depois é que tu foi fazer o curso do Airbus, correto? Foi, correto. Por Então, que tu foi quando resolveu dar um voto de confiança e fazer o curso do Airbus depois? Então, também, não só por isso, teve a parte do passado que eu falava que aonde tem aviação eu vou estar, e segundo, porque eu via, sabe, efetividade no que estava sendo passado ali, né? Era uma coisa que eu via quando você falava, por exemplo, de um processo seletivo, eu via que realmente era aquilo que acontecia, porque você passou por isso. Né? Então, você falava com propriedade do que está. Quando você falava, dentro do avião tem isso, você estava dentro do avião para falar. Então, era uma coisa que eu imaginava. Como eu falei com você, lá atrás eu não conheci ninguém que era da aviação, até ter esse cliente meu aí. Mas não tinha essa conversa desse tipo. Então, com você num treinamento, eu sabia que eu estava conversando com alguém que tinha... que podia me passar coisas concretas que tinha dentro do avião. Então, eu estando fora, eu iria aprender muito mais com alguém que já estava lá dentro. Então, isso no plano de voo. Depois, quando foi para o Airbus, aí juntou uma mistura de coisas. E isso que eu falei agora, como também conhecer a máquina avião, que era uma coisa que eu sempre quis conhecer, sabe? Tipo, eu não, como eu falei, desde antes eu gostava, mas era uma coisa distante. Eu falei, pô, tendo uma coisa tão técnica ali do avião, sabe, capacidade, enfim, tamanho e todas essas coisas, era algo que me interessava, sempre gostei. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer também, né? Tipo, se tivesse ouro, eu ia estar fazendo outro. Então, Ô, porque João, realmente a aviação estava no sangue aí. uma das críticas que eu recebo muito é que o curso do Airbus é só para tirar dinheiro de aluno, porque é um treinamento que quando tu entrar na companhia aérea, a companhia aérea é obrigada a te dar. E hoje tu voa o Airbus. Eu me lembro de uma Sim. foto que tu me mandou dizendo do curso do Airbus para a galley de um Airbus. Tu me mandou a foto, tu e um outro colega. Sim. Eu queria que tu me dissesse o que tu acha, qual é a tua verdadeira opinião, cara, fica à vontade realmente para dizer. Qual que é a tua verdadeira opinião sobre isso que as pessoas falam de, eu não vou fazer um curso de algo que a companhia aérea é obrigada a me dar depois e que não faz sentido nenhum eu fazer. Qual a tua opinião sobre isso? Agora, tendo visto o treinamento, sabendo o que tu sabia, tendo passado pelo que tu passou e hoje sendo tripulante. Coitado, mal sabe eles, né, de todas as dificuldades depois que você está dentro também, né? Então, outro curso, primeiramente, não necessariamente nessa ordem, mas o ponto 1 aí, realmente eu gosto de avião, eu gosto da máquina avião, eu gostaria de conhecer, como você falou ali, pelo manual do avião, dando curso. Segundo, essa parte aí que eu falei que eu queria estar próxima a tudo da aviação. E o terceiro, como o curso foi, vamos dizer assim, vendido, né, que é um curso que você vai ter o treinamento, você está fazendo um curso do avião que você vai voar. Queria por isso. E depois, hoje, estando na aviação, então por isso aí já valeu para eu fazer o curso, mas depois, hoje, dando a opinião hoje dentro da companhia aérea, voando o avião, quando você entra, você tem 30 dias para aprender não só do avião, você tem que aprender do avião, você tem que aprender do serviço de bordo, você tem que aprender dos primeiros socorros, das emergências, da sobrevivência e tudo. 30 dias aí, mais tardar um pouco mais, que a gente tem alguns diazinhos aí para estudar, né? Então, você tem 30 dias, depois você já vai para um cheque. Que aí, como a maioria ia dar... Só para quem não entende o que é um cheque é uma prova oral que você tem que acertar 100% da prova, ou então você tá fora. É isso aí. É por aí. Então, quando depois, já lá dentro, lógico, eu fiz o curso do Airbus tudo de novo.
Mas só que tudo fica mais fácil, né? Porque você está estudando ali e você fala, poxa, isso aqui eu já vi, né? Lógico, vai ter gente aí que vai saber do avião de letra aí, vai chegar lá e vai falar, ah, beleza, o avião realmente tem isso. Enfim, motor é X, enfim, a altitude que ele Mas voa de cruzeiro é Y, são mas muitos assim, detalhes, né? são muitos detalhes. Então, eu já vi no curso, quando eu fui fazer o treinamento, né, que eu já estava lá, que eu tive que fazer o treinamento e depois o cheque, fica muito mais fácil você aprender, rever alguma coisa que você já estudou, mesmo que passou um ano, sei lá, quase mais 2 anos, né? Um ano, né, quando eu entrei. Na época a gente fazia Mas, o curso presencial, né, o João? Imagina presencial. hoje, se você estivesse entrando hoje, dissesse, Lu, vou entrar, meu treinamento começa mês que vem. Vou rever o curso online, se eu poder rever todo o treinamento. Então com certeza é uma vantagem, assim, não concordo com essa parte aí que é um curso que você vai treinar depois. Concordo que é um curso que você vai fazer depois na companhia aérea. Porém, você chegar lá já sabendo um pouco que seja, você já elimina muitas partes aí do seu sufoco, né? Que lá dentro depois ou seja, como você falou, é 100% das respostas certas. Então, a pessoa vai estar te perguntando e você vai ter que estar respondendo ali, olhando para o avião, é isso, isso e isso. As portas são essas, as saídas são essas, janelas são essas, enfim, todo o sistema deles são isso. E sem falar Ou que você seja, botar o teu currículo lá na companhia aérea, com o avião que ela voa, claro, já isso dá você uma outra estudou paga. previamente o avião que a companhia voa, né? Então, hoje é o avião que as maiorias das companhias aéreas voam aqui no Brasil, né? Então, O teu eu nível de acho que interesse muda, e muda não é com aquilo que você diz, não é com o ar saindo da boca, muda com a atitude, né? sim, que tá ali, você fez, né? E com certeza é um diferencial. E quem depois vai fazer o cheque sabe do que eu tô falando, todo mundo que fez o cheque. Até hoje, quando a gente, 2 anos depois, vou fazer cheque aí, já é o terceiro que eu vou fazer, mês que vem, inclusive, já bate aquele frio na barriga, porque você está voando todo dia o avião, mas na hora de uma pessoa te perguntar detalhes, aí que é o grande o X da Imagina, questão aí, né? voando, a galera treme a perna na hora de ir pro cheque, imagina você chegando na companhia aérea. E isso não sou eu que tenho 2 anos, não. É gente que tem 8, 10, sente a mesma coisa. Né? Já fez uns 12 cheques aí, 15 cheques e a mesma coisa. Ô, No João, mesmo que tipo avião. de dificuldade que tu teve na hora que tu começou a aplicar as ferramentas lá do plano de voo? Aquelas ferramentas que a gente teve que fazer lá. A dificuldade de aplicar elas, por exemplo, já tinha. Exato. Como que eu vou usar? A Então, hora que a gente fez a ferramenta. Sim, então, mesmo tem algumas ferramentas que era muito assim de você pesquisar fora, de você perguntar para as outras pessoas de você, essas coisas assim. E isso eu tinha um pouco de dificuldade no sentido de, não por eu ser introspectivo, mas é porque não era o meu estilo, sabe? Tipo, de chegar para um terceiro e falar, poxa, onde que tá? Relembrando assim por alto, né, as partes do treinamento. Mas de isso aqui e tal, o que você acha? Então, essas eram um pouco a dificuldade de aplicar, né? De aplicar aquilo ali, de que eram coisas que mexiam com fazer eu sair da caixinha, sabe? Que era uma coisa que eu não fazia, que para fazer eu tinha que fazer, sabe? Tipo, para ter efetividade no curso eu tinha que fazer. Então, essas coisinhas aí que eram o mais difícil, essa parte que não era o meu comum, não era do meu perfil. Então, esse para Teve que mim, sair acho da que era zona de mais conforto. total. É isso aí. Para mim, eu acho que essa era a maior dificuldade, que o curso num todo é muito bom, né? Assim, porque não só comportamental, é de incentivo, é da parte técnica, enfim, então, junta tudo isso aí, é muito interessante, assim, mas a parte que eu tinha, que
como eu falei, sair da caixinha para mim era o mais difícil. Ô, João, e que tipo de transformação tu considera que o treinamento te proporcionou? Eu acho que o maior deles era isso aí que eu comentei do início, eu não ter o perfil de uma companhia e sim ter o perfil da aviação, né? Porque você, quando está lá estudando ainda, que você não está em nenhuma companhia aérea, você quer entrar na aviação, independente como eu falei lá atrás, do seu sonho, né? Da companhia do seu sonho, você quer estar na aviação. Se surge uma oportunidade na sua, melhor ainda. E quando as pessoas falam que você tem o perfil de uma que não é que você quer, aí você fala, poxa, mas então, e aí, né? O que eu preciso para ser? E eu acho que foi isso, assim. Eu acho que essa é a maior transformação aí, foi eu ter o perfil de várias, né? Na verdade, como você falou, de ser camaleão, de estar adaptado aonde eu chegar e eu ter aquele perfil. Acho que é isso aí. E o quanto isso é verdade, que eu tenho inúmeros alunos que entraram numa companhia, aí por algum motivo saíram dessa companhia e vão para outro processo seletivo e passam também na outra companhia. Inclusive, e vocês veem eu postar lá a foto das duas e dizendo: a seleção passa, o plano de voo fica. É isso aí. A seleção pode passar. Você pode fazer a da Avianca, você pode fazer a da Latam, você pode fazer a da Gol, da Azul, da Emirates. A seleção passa. O plano de voo fica. É isso aí. E é isso. Eu tive experiências de treinamento que a gente fez de colega de São Paulo. Eu não sei se foi no seu ou foi no primeiro, né? Que foi diferente o treinamento, mas segue muito uma linha comportamental, independente. A primeira parte e o plano de voo, né? O projeto Águias e o plano de voo. Tinha uma menina do Águias, se eu não me engano é do Águias ou do projeto de voos, que ela não passou nas companhias aqui, a menina é espetacular, assim. Ela não passou as companhias aqui, foi fazer intercâmbio fora e fez um processo seletivo fora, lá no intercâmbio de uma companhia que voa para o mundo todo e entrou. Então, ou seja, não passou por uma brasileira aqui, mas teve o perfil de passar, ainda mais, ela fez o processo seletivo lá fora, né? Então, quem é o João? Eu lembro. Eu vou descobrir o nome. Eu não sei se você conhece. Eu vou pegar Foi o da nome, eu tenho ela aqui, né? Ela fez, hoje ela está na Etihad. Se eu não me engano, ela é do Sul. É capaz de eu ter aluno que eu nem sei que eu tenho, que eu nem sei que tá voando, que estão voando aí. E tá lá, ela fez o processo na África do Sul e tá lá voando e tal. E foi assim. Então, ou seja, né, como você falou, o treinamento aí, tudo que você aprende vai ficar para sempre, né? E foi o caso dela, um exemplo assim que eu veio na memória agora aqui. Eu vou pegar o nome dela, que eu tô falando assim agora, eu não me recordo aqui, né? Mas ela tá lá voando. Fotinho com uniforme roxinho e tudo. É bonito aquele uniforme da Etihad, né? Da Etihad é bonito. É muito bonito. Eu tive uma aluna, a Giana. A Giana tá voando aí. Já vou com ela ou não? Não, Giana, ela é aqui do Sul. Giana, com 2 N's. Acho que ela tá voando 30 agora. A Giana voava lá na Etihad. Aí quando ela veio pro Brasil, ela me procurou. A gente fez treinamento. Inclusive esqueci de botar a foto dela no vídeo. Ela é base Campinas. Agora que tu falou que eu me lembrei da Giana. A Giana voava na Etihad, aí veio para cá, a gente já tinha voado na Etihad, veio para cá, aí pá, vou fazer seleção na Azul, quero entrar, não sei o que, veio me procurar, a gente fez um treinamento todo específico lá para a necessidade dela, isso aí. Fez Azul, passou, tá voando aí, faz tempo já que ela tá aí. Vendo? Então, é isso aí. Ô, João, e uma das perguntas que eu sempre faço aqui, sempre, para todo mundo, a galera já até sabe o que eu vou perguntar aí. Cara, se tu pudesse viajar no passado, ir lá para o teu primeiro dia de aula na escola de aviação, sabe quando termina a primeira aula?
Digamos que tu pudesse agora entrar numa cápsula do tempo e ir até lá, mas tu só vai ter 2 minutos para te encontrar e dizer, meu irmão, vem cá, porque eu vim do futuro e eu tenho uma parada para te explicar, que vai acontecer aí no teu caminho. O que é que tu recomendaria para ti mesmo se tu te encontrasse no primeiro dia de aula da escola de aviação? Pô, essa é difícil, né? Mas assim, né, no primeiro dia, né, tem todo um sonho, né, de você estar ali, você viu aquela apresentação da escola, apresentação da profissão, então não dá para também chegar ali e dar um tapa na cara assim, e acorda, né? Mas porque tem esse sonho aí, não dá para. Mas se eu pudesse, eu acho que eu não faria muito diferente do que eu fiz. Eu acho que eu segui um caminho legal, assim, né? Eu tive essa percepção lá no final do curso e que eu consegui, mas saber, sabe, o que deveria ter feito, assim, apesar de, como eu falei, eu ter seguido um caminho que eu, no meu ponto de vista, deu certo, deu porque eu estou voando, mas que eu vi que foi efetivo, eu terminei o curso, já tinha aquela mentalidade de, poxa, não acaba aqui, aqui agora começa a fase escura da aviação ali do treinamento. Eu já tive isso tudo sozinho, assim, mas não tinha ninguém que me passou. Mas eu sabia que ali, aí eu falei tudo, como eu tinha condições, né, mesmo sendo Espírito Santo, eu trabalhava, já tinha, como eu falei, tinha um cargo de chefia e tudo mais, eu tinha condições de pagar uma passagem aérea, porque lá no Espírito Santo não tinha, de ir para Rio, São Paulo, Porto Alegre, para fazer um curso do Airbus, por exemplo, para estar no meio, né? Então, eu acho que comigo ali, se eu pudesse falar comigo, eu não mudaria muita coisa por conta disso, mas na maioria das pessoas eu falaria isso, sabe? Tipo, Então de diz, se não. você tivesse hoje na frente de uma turma, que nem eu te botei lá, o que é que você Sei. recomendaria para eles? Nesse sentido aí, sim, seria isso, de não ficar longe da aviação. Porque, como eu falei, por exemplo, próprio aí, colegas que estudaram comigo, que foram deixando e o sonho vai morrendo, sabe? Tipo, vai ficando no esquecimento. Aí vira aquela coisa assim, se acontecer, tudo bem, eu estou aqui, eu tenho o meu curso e tenho CMA. Se aparecer oportunidade, só que não demonstra que você está buscando, sei lá, é uma coisa que parece que o universo conspira a favor, né? De quando você está em cima, tá? E eu falo isso de experiência própria. Quando você está em cima, as coisas vão aparecendo, né? E eu acho que é isso. Se eu pudesse dar um conselho, não se afaste da aviação, porque lá na frente você vai ver que tudo valeu a pena. Hoje, às vezes, quando eu estou assim, fico aqui em Recife sozinho, né? Moro sozinho e tudo. E você fica, pô, estou longe da família, não sei o quê, mas aí você para pensar assim, pô, é exatamente aqui que eu queria estar. E é muito gratificante, sabe? Tipo, deu certo. Toda a batalha, todas as noites sem dormir, estudando para a prova da ANAC, estudando depois, e tudo isso aí vale a pena. Lá na frente vale a pena. Então, as pessoas que às vezes se não tem esse conselho ou não estão, como você falou, seus alunos, você dá esse conselho, mas eu daria, porque realmente é isso que acontece, assim, não deixa né, como posso dizer, o sonho A acabar, chama, porque a não, chama, né, apagar, desconecta, né, não pode porque desconectar. quando passa lá na frente, você vê que realmente valeu a pena demais, assim, tipo, hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu, as dificuldades me fizeram crescer, tiveram comigo também, teve aquelas pessoas que falaram, fulano de tal fez o curso de comissário, tem, sei lá, 5 anos, 10 anos e nunca foi chamado, então não sei o que, já me falaram para fazer como um plano B, faz um plano B, você já está empregado, se aparecer, você está pronto, mas eu nunca encarei assim, eu sempre fui o plano A, Eu e eu nunca vi isso estava. dar certo. Eu também acho, não sei, eu acho que não dá certo não, mas eu sempre encarei com o plano A e deu certo, assim, eu quis, eu estudei, batalhei,
Eu lembro que quando eu estava estudando, que eu falei, agora eu vou focar em estudar para entrar, processo seletivo. E aí eu estava estudando geral, assim, português, matemática, sabe? Tudo para, se tivesse alguma coisa, que tem provas, tem, né? Raciocínio lógico, enfim, conhecimentos técnicos enfim, então eu estava estudando no geral. Eu lembro que eu mudei o layout do meu quarto inteiro, fiz quase um mini escritório, assim, para ter. Era mesa em L, aí tinha um notebook, tinha um quadro branco, tinha um quadro daquele de furar, assim, para prender as coisas. Eu lembro que lá tinha um endereço, uma das folhas que estava furada lá era do endereço de todas as companhias aéreas que tinha no Brasil, até dos que fecharam já minúsculas, tinha um endereço delas que era para onde eu poderia mandar currículo, sabe? Então tinha ali, ficava na frente, assim. E tinha um quadro branco que eu fazia alguma coisa, anotava alguma coisa, inclusive quando eu comecei a fazer o processo da que eu vou hoje, e tinha primeira etapa tal, aí eu botava primeira etapa foi isso, a data tal, e passei, aí eu botava aquele Vzinho assim de passei. Aí a segunda etapa agora é, sei lá, um exemplo, tá? Não é não nessa ordem aí, mas sei lá, era o inglês. Aí eu botava lá inglês dia tal. Aí deixava um quadradinho sem o Vzinho dela. Porque quando chegar aqui que eu passar, eu vou dar o cheque ali, né? E eu lembro no quadro branco tava tudo isso, até a última etapa lá, que era a ligação. Eu nem lembro, agora eu falando assim, mas eu acho que era a ligação. Aí eu deixei o quadradinho branco, e aquela ligação, ó, demorou. Aí eu lembro que quando ligou, eu cheguei em casa, me ligaram, eu tava trabalhando. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui lá e, tipo, agora tá completo, né? Toda etapa aí. E foi assim, aí foi muito gratificante. Eu lembro que, ainda quando, um fato curioso aí dessa ligação, que quando me ligaram, eu estava atendendo, né, na minha mesa, assim, no trabalho, e o telefone tocou, aí eu vi o DDD. Aí eu falei, opa, tipo, e já estava naquela espera de, sei lá, muito tempo, e foi justamente, depois você fazendo um parênteses aí, a minha história até se assemelha um pouco com a sua, né? Que quando eu fiz o processo seletivo, tinha um monte de gente que voava 30, internacional e não sei o que estava tudo lá sentado do meu lado, assim, fazendo processo seletivo. Que eu olhava e falei, putz, não vou entrar, né? Pensava assim, o anjo o bom e o mal ali falando, você não vai Não entrar. E tem o outro como falando, não, pô. não tem como não sentir isso, né? Não tem Aí eu como. olhei e falei, pô, depois, no inglês mesmo, quando eu cheguei no inglês, só tinha eu que não era da aviação, o restante tudo da aviação já, tudo voava o 30, tudo em inglês fluente, intercâmbio não sei aonde, eu ali, tipo, falei, caraca, eu tô concorrendo com essas pessoas, vai ser impossível. Isso só um parêntese aí no meio, né? Mas voltando lá na ligação, eu lembro que quando eu recebi ligação DDD 19, eu atendendo, eu peguei o celular, estava no Como bolso, diz assim. o meu pai, João, não é que tu não Uhum. pode concorrer com eles. É que para concorrer com eles, tu tem que ser excelente. É isso aí. Eu lembrei dessa história do seu pai também, que eu lembro que você me contou isso. E eu lembro que quando eu fui atender a ligação, no celular fica um quadradinho do lado que é para aquelas mensagens automáticas, né? Tipo assim, te ligo de volta, sabe aquelas mensagens já pré-definidas que é para quando alguém liga, você já recusa ali, já vai um SMS em cima, né? Aí na hora que eu fui atender a ligação, assim, eu puxei aquilo, assim, sabe? Tipo, a mensagem automática, pum, desligou na cara da pessoa, né? Eu não sei nem quem era que tava me ligando. Aí eu falei, caraca, acho que eu desliguei. Aí beleza, aí terminei de atender, aí peguei aquele telefone e joguei no Google. Aí tava lá, companhia aérea, tal, tal. Eu falei, caraca, desliguei que eles falavam Ué, nunca que tive essa quando ideia de jogar o telefone no Google para ver de quem é. aparece. Eu tive essa ideia, aparece. Aí quando eu joguei, eu falei, cara, desliguei e Aí, agora, né? Não vão me ligar de hashtag novo, né? fica a dica. Pensando. Aí eles foram e aí me ligaram depois. Aí quando me ligaram, você foi aprovado, sua base é tal, aí só felicidade, né? Aí deu certo Como aí. é que é Só esse momento, João? Como é que é o momento quando tu recebe a ligação, que tu desliga a ligação, que tu diz assim, caraca, velho, aconteceu.
É assim mesmo, é igual pisar em nuvens mesmo. Tipo assim, você tira um caminhão das costas, porque isso assim, eu sempre vejo as pessoas falar essa expressão aí de tirar um caminhão das costas, realmente é o que acontece, é essa sensação de você querer muito um negócio que é muito difícil e deu certo. Então, e foi assim, né, tira aquele peso todo das costas. E depois você tá pisando em nuvens ali, você fala, caraca, eu entrei, eu consegui, no meio de tantos, eu tô aqui, enfim. Aí Mas quem foi a é só primeira pessoa alegria, que tu só contou, alegria. João? Cara, eu acho que foi minha namorada. Acho não, tenho certeza, foi minha namorada, a primeira pessoa que eu mandei. A primeira pessoa que ficou sabendo ali foi meu chefe, né, que tava do lado, né? Quando eu falei, ele ficou sabendo, mas que eu atendi na verdade, era a minha chefe. O meu chefe já sabia que eu estava fazendo todo o processo seletivo, eu já sempre fui muito aberto, porque chegou num momento que sabia assim, né, num determinado momento que eu tinha que me ausentar igual o processo seletivo, eu já falei abertamente que eu tô saindo agora porque vou precisar faltar tal dia porque eu tô lá. E banco não tem muito disso, né? De você faltar por qualquer outra Sim. coisa. Você faz isso aí, você no outro dia tá lá assinando sua demissão, né? E só que eles foram muito transparentes comigo, assim, eu sempre tive um bom relacionamento no banco, sabe? Tipo, muito sério, nunca faltei. Como hoje na aviação também, nesses 2 anos, nunca faltei. E sempre foi muito de mim, assim, ser muito profissional, sabe? Tipo, como eu precisei muito do banco, sabe? Eu precisava muito daquele emprego, aquilo acabou ficando enraizado em mim, assim, eu nunca... sempre dei o máximo que eu posso para trabalhar. Me coloco muito no lado do empregador, sabe? Assim, Sim. E de ser íntegro também com o processo, é, né? Não é nada melhor do isso, que tu sair de cabeça erguida, íntegro com o processo é isso todo, aí. sem saber, sabendo que tu não sacaneou ninguém. O Não, Jader não, está sair fazendo uma pela porta da pergunta frente. aqui no YouTube que vou ler a pergunta dele, vou comentar e depois eu deixo Uhum, para te fazer mais uma réplica aí, de acordo com o que ele está te perguntando. Ele sim. está perguntando o seguinte: quanto tempo após a aprovação da ANAC você conseguiu a sua primeira oportunidade? Jader, essa é uma pergunta que eu vejo as pessoas terem de uma maneira muito forte. E antes do João te responder, porque o João vai te responder de acordo com a história dele, baseado com o momento que ele viveu na aviação, de acordo com o ciclo que se apresentou na história dele. Eu que acompanho esse ciclo, monitoro esse ciclo, eu vou te falar, a tua pergunta é a que ela não importa. E eu vou te explicar por que ela não importa. Porque a aviação sempre é cíclica. Então, teve gente que fez o curso de comissário e foi chamado para a companhia aérea antes de conseguir fazer a sua ANAC. Tal era a demanda que o mercado estava tendo por profissionais. Tipo assim, ó, pô, marquei minha ANAC ali para semana que vem, já vou mandar o currículo. Mandou o currículo e foi chamado. E a seleção era antes da prova da ANAC. Eu conheço gente que isso aconteceu. Caraca. Tá? Então, eu conheço gente que se formou e levou 6 anos para ser chamado. Então, se você está acompanhando o que nós Eu conheço realmente também. estamos contando aqui da história, se você entendeu o contexto aqui, você entendeu que ficou evidente isso através da história do João, que ele não se desconectou com a aviação. Olha o quão importante o João vem destacando aqui, através do que ele está contando, o quão importante é você estar num grupo certo, com as orientações certas, com as pessoas que vão te mentorar formalmente ou informalmente, as pessoas que vão te mentorar, pessoas que sabem o que estão dizendo, que acompanham o mercado, que estão atualizadas, tá? E ainda assim, dentro disso, existe o ciclo da aviação. Então, eu já vivi um ciclo que a aviação não chamou ninguém, por mais perfeito que fosse, por 2 anos. Todo mundo que se formou naquele ano levou 2 anos para ser chamado. Por quê? Porque a aviação não chamava ninguém. Então,
essa pergunta, Jader, o que é o ideal? O ideal é você acompanhar a aviação. O ideal é você saber o ciclo da aviação. Se você não conseguir reconhecer em que ciclo a aviação está, você é passageiro da tua carreira. Você não é o piloto da tua carreira, parceiro. Entendeu a relação que eu fiz aqui? Então, assim, o João vai te trazer aqui o insight dele, a época que ele viveu, como que aconteceu, quanto período foi, mas eu acho muito importante eu te dar esse insight para que você consiga monitorar isso, porque o que o João vai te contar é de acordo com a história dele, com o ciclo que ele viveu e não necessariamente se repete. É isso tá aí, contigo, você João. Falou a verdade. Então, como você falou aí, só pegando o gancho aí, realmente tem gente que voa comigo que ficou 5 anos, 7 anos depois que fez o curso. O meu, por mais quando a gente está na história aí, a gente acha que é muito tempo, hoje olhando depois, eu acho que foi pouco tempo. Que se eu não me engano, foi uns 2 anos. Eu posso até confirmar aí, mas eu acho que foi uns 2 anos. Quando eu falo para a galera que todos os cases de sucesso que eu tenho, eles tiveram um tempo de preparação de 1 a 3 anos. A grande maioria. O meu foi de 2. O meu, vou falar por alto aqui, estou tentando lembrar aqui pelo meu CMA que venceu ano que vem. Então, ou seja, 5 anos, então deve ter sido uns 2 anos aí. 2 anos e um pouquinho. Mas no início, quando eu terminei ali, a Gol estava impedida de contratar, a Avianca eu acho que ainda estava num leve crescimento, assim, né? Mas estava... a Latam, eu não lembro, acho que a Latam ainda sempre tem aqueles ciclos, né, da Latam de contrata o período, depois não contrata, mas fica um bom tempo sem contratar. Já é muito grande a empresa, né? É isso aí. E a Azul estava em crescimento e sempre tinha uma turma ou outra aí. Mas era uma a menos ali para mim, porque a Gol não estava contratada, ela estava impedida, né, se eu não me engano. A Kátia está perguntando aqui também, olha só, nos dias de hoje a empresa pode chamar a mesma pessoa 2 vezes, se reprovada na primeira, lógico, isso ainda é possível? Total, Cátis, total. Olha só, você foi reprovada, o não de uma companhia aérea não significa não para sempre, significa não agora. E o que a Luana está colocando aqui é que você vai ficar numa carência entre 6 meses e 1 ano. Por quê? Porque a psicologia entende que para você ter uma mudança significativa de comportamento, né? Aqui, 6 meses a 1 ano, ela corrigiu aqui embaixo. Para você ter uma mudança significativa de comportamento, tem que passar no mínimo o período de 6 meses. Então, se você foi reprovada numa questão comportamental ou técnica, eles acreditam que para ter uma mudança nesse cenário, você tem que esperar no mínimo 6 meses. Só que aqui fica esperta, porque ir de novo para mostrar a mesma coisa não vai rolar. Você tem que passar por uma transformação, você tem que ir para lá mostrar coisas diferentes. Né? E por isso o plano de voo está aí para ajudar justamente a você não ir 2, 3 vezes, como eu vejo aí. Eu tive um amigo que ele fez 5 vezes seleção na Latam. Porque às vezes o mesmo selecionador está aí nessas 5 vezes, né? A mesma pessoa que viu ele já lembra dele por algum momento, lógico que vê muitas pessoas. Não é nem olhar, João, não é lembrar. Tem arquivo. Tem arquivo, é isso aí. Tem um file. Gente, memória digital, não, hoje em dia não precisa isso. Você preencheu o seu cadastro, agora eu vou receber o candidato João. Acessa aí, João, pega o CPF dele, puxa aqui. Ele já veio aqui em 2018, já veio aqui em 2019. 2018 foi reprovado por quê? Comportamental na parte tal. Ok. 2019, mesmo motivo, comportamental. Tá, então já vamos olhar se isso mudou. Chama o João lá. Isso aí. Aí você entra, apresenta a mesma coisa, eles já vão olhar para ti, tipo assim, cara, tem que ter alguma coisa diferente. Eles já vão num processo muito mais otimizado para ti. Então, primeiro que para eles te chamarem... Eles já sabem o motivo pelo qual você foi reprovado.
E primeiro que para eles se chamarem mais que uma vez assim, é porque alguma coisa eles já viram de bom, né? Que eles não vão também, que eles analisam o currículo previamente. Então, alguma coisa no seu currículo chamou a atenção deles ali. Algum, sei lá, alguma coisa, eles já olharam e viram que tá certo. Então, eles te chamam para ver só os detalhes. E, tipo assim, se falhar nos detalhes básicos, aí é complicado. Gente, eu não tive muito... A Kátia, ela está dizendo aqui, eu falo por causa de ter muitos candidatos. Kátia, olha só, você não está participando do plano de aprovação, que é o evento que eu fiz essa semana. Que se você tivesse participado do plano de aprovação, se você tivesse visto o exercício que eu desenhei naquele flip chart ali, que foi o triângulo da aprovação, você não estaria me fazendo essa pergunta. Porque a grande maioria das pessoas acha que a aviação tem muitos concorrentes. Por quê? Porque abre seleção e a ITA resolve, e em 3 dias recebe 18 mil currículos. Então eu recomendo, Katz, que se você quiser realmente entender a relação de candidatos e de concorrência na aviação, se você parar para pensar nas... Ah, nossa, mas então quer dizer que formaram nos últimos 10 anos X mil pessoas e abre só X tantas vagas por ano? Ah, então é tantas cabeças por vaga. Cara, você está fazendo o cálculo de padaria e completamente errado. Não é assim que você calcula. Assim, você vai precisar rever toda essa live, analisar a história do João, analisar outros estudos de caso que tem aqui, e principalmente você tem que participar do evento. Você tem que ir lá e assistir a aula 1, aula 2, aula 3. É só se manter atualizado, né? E se já foi chamado uma vez, repete, isso não tem problema. Como também chama gente que nunca foi chamado, que foi o meu caso, foi a primeira seleção. Então, mas com certeza tem gente que estava na antiga Avianca lá que estava fazendo a seleção, que já tinha feito antes processo seletivo na Azul e não tinha passado, aí entrou na Avianca e foi chamado de novo para fazer a seleção na Azul. Então, enfim, você vai estar sempre chamado ali, e é como eu falei, os que estão comprometidos aí, focados aí, vão estar sempre nesse meio, né? Como me falaram no início, falaram que eu nunca... pode. Eu recebi um e-mail para voltar para a firma, mas eu nem saí. Eu nem saí e recebi um e-mail para voltar para a firma. Eles vão estar te chamando para a seleção sempre. Eu não fui chamado agora? Eu fiquei assim, ué, como assim, gente? Ou então sair, não sei, né? Sair, não tô sabendo. Sair, eu não tô sabendo, das duas uma, né? Gente, já estamos aqui há 1h20. O João tem coisa para fazer, tem que levar o dia dele, tá lá em Recife, na base dele, e eu queria te dizer o seguinte, gratidão por ter vindo aqui compartilhar essa tua história. A gente acabou de eternizar esse momento aqui, eu acabei de descobrir muito mais coisas da tua história que eu nem conhecia. Tenho certeza que esse vídeo vai ficar aqui, vai ajudar muita gente que está pensando em se desenvolver nessa carreira. Se você gostou do vídeo, cara, te inscreve no meu canal, ativa as notificações, coloca um comentário nesse vídeo aqui. Não esquece de dar um like no vídeo também. Agora estou aprendendo a ser youtuber, tem que pedir like no vídeo mesmo, senão a galera não dá o like no vídeo. Cara, parece que aquilo ali deve descontar alguma coisa da conta de alguém, cara, que é difícil do povo apertar naquele tal de likezinho ali, cara. Impressionante, é difícil. Mas então tem que pedir, porque senão a galera não lembra. Então dá um like no vídeo, compartilha aí. E, João, considerações finais, cara, gratidão, muito obrigado, que Deus te recompense com o dobro, com o triplo, com quanto você merece, velho, porque, assim, generosidade 1000 vir aqui e contar tantos detalhes, com tanta tranquilidade, com tanta calma, sabe, e realmente valorizando cada detalhe, porque isso, cara, às vezes passa despercebido. Existe uma grande diferença entre você escutar e entre você ouvir. E eu recomendo que toda vez que você venha para um estudo de caso, que você ouça, que você procure ouvir, sabe? Não é escutar. Você não tem que estar aqui escutando a gente. Você tem que estar aqui ouvindo a gente. Você não tem que estar aqui assistindo a gente. Você tem que estar aqui analisando a gente.
porque é isso que te leva para o próximo nível. E eu acho que a história do João vai te ajudar muito com isso. Então, João, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Luciano, a oportunidade também, né? Acho que eu nunca tinha contado isso aí para muita gente, assim, realmente, poucas pessoas sabem dessa história toda aí. Agora eu acho que todo mundo está sabendo, né? Mas, enfim, espero que ajude realmente as pessoas a se desenvolver, e a dica que eu digo é essa mesmo, não se afaste da aviação, porque quando chamar, você já está naquele meio ali, sabe? Você já vai estar já está envolvido, sabe? Vira uma coisa enraizada ali, né? Assim, quando foi o que aconteceu quando a companhia aérea me chamou para fazer seleção, aquilo já era a selecionadora, quando eu ia conversando assim, ela ficava com brilho nos olhos, sabe? Porque realmente eu estava vivendo a aviação, não era um negócio que, tipo assim, caí de paraquedas aqui, agora o que eu preciso fazer agora? Meu nome é João Vitor, tem tantos anos. Não foi uma coisa assim, foi isso também, mas assim, foi uma forma de mostrar que eu estava sempre conectado. Eu acho que aquilo Você é a sabe por palavra que a certa. gente gosta tanto de herói, João? Não Você sei. sabe por que as pessoas gostam tanto de herói? Não Porque sei, não todo sei. herói tem um drama. Todo herói tem problemas. Todo Sim, herói faz sentido. vive um dilema. E ele só é herói porque ele supera. É isso aí. Isso é E verdade. todos E adoram ver as pessoas superando as suas adversidades. Então, quando você me escreve, não você, João, você, meu seguidor, meu aluno, audiência, enfim, no geral, quando alguém me escreve dizendo e contando, mas eu tenho essa limitação, eu tenho aquela limitação, eu tenho, sabe? A pessoa não enxerga que aquela limitação dela é exatamente a oportunidade dela de virar herói. E se você está tendo dificuldade para se transformar no herói, que as pessoas, ao escutar a tua história, vão ter a mesma reação que a selecionadora do João, ou seja, sorrir e perceber o brilho nos olhos dela, né? tinha. Você, A interação foi, tipo assim, muito, sabe? Eu acho que ela, lógico, né, que ela percebeu, mas ela percebe que tipo assim, aquela vaga é sua, sabe? Tipo, João, nós temos porque uma coisa dentro tudo da bateu, gente, assim. Tudo nós temos bateu, a uma... conversa, o que ela perguntava, eu respondia, o que eu perguntava, minhas dúvidas, ela respondia, e foi uma interação, assim, igual a gente está conversando aqui, foi um negócio para mim, né? Lógico que teve todo um treino, todo um preparação antes, né? Antes que eu digo assim, ao longo dos anos aí, né? Mas ali naquela hora foi de super tranquilidade, apesar de você estar nervoso, assim, que tipo assim, está sentado esperando, chega a pessoa e te chama. Aquilo já gera naturalmente um nervosismo, né? Mas Exato, a exato. conversa em si, o que eu falei, o que ela me perguntou, o que vamos dizer assim, o caminho que a conversa seguiu veio naturalmente, sem estresse, sem Porque nervosismo. era íntegro, João, porque era a Era, tua história. E quando a isso aí. gente escuta uma história e a gente vê que a pessoa batalhou, que ela tá atrás, que ela tá conectada com aquilo ali, que ela tem exemplos de desafios. Sim, eram desafios. O cara é lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Foi um desafio? Foi. Tem tripulante lá? Não tem. O cara tá conectado há quanto tempo? Há 2 anos. Porra, o cara tem crédito. O que foi que tu fez nesses 2 anos? Cara, ele vai narrando a história dele e entenda o seguinte: é como se você estivesse vendo o time do Haiti jogar contra o Brasil. E como se tu estivesse vendo os caras dar a vida deles naquele jogo. Cara, você pode ser até brasileiro, mas você ia torcer para os caras fazer um golzinho. Você ia torcer. Quando a gente vê alguém batalhando, dando o seu suor, dando o seu máximo, sabe, indo atrás do seu resultado, enfrentando os seus dilemas, a gente quer ver essas pessoas vencerem. E a decisão de contratar sempre vai ser tomada pela emoção.
ela vai tomar a decisão pela emoção e vai justificar com a razão. Se você não souber, através da sua história, despertar a emoção do teu selecionador, ele não vai te contratar. E se você tiver dificuldade para transformar a sua história no herói que você realmente quer ser, para emocionar e para colher resultado, eu tenho um convite para te fazer. Hoje vai ter a aula 4 e eu vou te explicar tudo sobre isso aqui, ó, sobre o plano de voo. A aula 4, eu vou trazer todos os detalhes, eu vou trazer um mapa completo da rota do plano de aprovação de comissários de voo. E também vou explicar, para quem quer ir para o próximo nível, vou explicar todas as condições para você, no dia do comissário de voo, segunda-feira que vem, entrar para o plano de voo e vir embarcar comigo nessa viagem. Então, é isso. É isso. Toma a tua decisão e vive com ela. Eu desejo boa sorte aí a todo mundo, e a dica que eu falei e repito é: não se desconecte, seja sempre no meio da aviação, que a sua hora vai chegar, e quando chegar você vai estar preparado, sabe? Porque chegar lá, eu vejo assim, se eu tivesse chegado lá sem estar preparado, a frustração acho que seria ainda maior. Tipo assim, a aprovação é uma consequência, né? Mas você chegar lá, ser reprovado por não estar preparado, tipo assim, tem tanta gente que está preparado que às vezes não está lá, e você está lá, e por um dia, sabe, eu acho que aí sim seria uma frustração grande. Graças a Deus eu cheguei lá, tinha todas as minhas limitações, e ninguém é perfeito, a companhia, o selecionador sabe disso, ele sabe o seu ponto fraco, sabe o seu ponto forte, sabe tudo, mas ele vê, como você falou, a integridade, né? O João, então, assim, o Jorge que fala sempre, ele diz assim, o dia que tu vê o e-mail na tua caixa de entrada, tu vai pensar, como eu queria de mais 6 meses para poder me preparar. É assim mesmo. E você preparado, você já pensa isso, né? Tipo, você já, tipo assim, não preparado, mas você já depois de não ter mais para onde ir, para o que estudar, e você chegar lá e você falar, caraca, queria um tempinho a mais para estar pronto para isso. E realmente assim, chegar lá na hora foi tudo muito tranquilo, né? Apesar de você saber suas limitações, seus defeitos, mas eu estava muito tranquilo, eu estava assim, falando nas conversas, foi super natural, sabe? Não teve dificuldade. Para mim, realmente não teve. A dificuldade foi todo o processo, mas não teve dificuldade em pontos específicos. Foi tudo fluido, né? Foi tudo muito assim, de boa, né? Como a gente fala. Foi tudo. Cheguei uma etapa, conversa foi legal, segunda etapa foi legal. Você atender bem as pessoas, de todas as pessoas que estão desde da portaria até, enfim, para você ter uma ideia, eu não conheci quem era a diretoria da empresa que eu entrei. Quando eu entrei no elevador, um diretor, que hoje eu sei que é o diretor, estava dentro do elevador e perguntou, ainda fez uma brincadeira, que agora não vou me recordar qual foi. Vocês estão indo para tal coisa, uma coisa nada a ver, que não era seleção. Aí todo mundo ainda riu, mas ele já estava olhando, inclusive depois, quando a gente estava sendo apresentado, ele estava ali do lado. Então, ou seja, são detalhes aí que... A subida no elevador fazia parte da seleção. Não duvido, mas... Enfim, mas era cargo alto. Não estou falando chefia já é um cargo alto. Estou dizendo assim, cargo bem alto, de diretoria, enfim. E depois que eu fui saber isso, quando ele foi se apresentar, agora vai apresentar a empresa fulano de tal. Quando ele entrou, eu falei, caraca, ele estava no elevador assim, ó, na minha frente. Juro para você, assim, ó, eu na porta aqui, que estava cheio, ele estava na minha frente, assim. E virado ainda para mim, assim. E então, assim, você atender bem, você sabe, de todos os pontos ali, você ter a sua essência, né? Você ter aquela essência que é que a empresa vai procurar isso, vai procurar gente que tem empatia, gente que é, sabe, educado, enfim. Então, é isso, esses pontos, assim, mínimos, você pode fazer, sabe? Porque depende, assim, não dá trabalho. Por exemplo,
Você tá lá, você viu que tem um lixo que caiu no chão do lado da lixeira. Não custa nada você chegar ali e pegar, não que você vai ser a pessoa que vai limpar o salão onde vai ter o negócio. Não é isso que eu estou dizendo, mas são detalhezinhos ali que às vezes não tem ninguém vendo, ou às vezes tem, não sei. Você chegar e fazer, tomou, tem a parte do coffee break, você tomou o café, educação, não sabe? Você não está ali para. Você está num processo seletivo. Quando você acha que você não está sendo olhado, você está sendo olhado. E então, assim, é ser você mesmo e tentar ser você mesmo da melhor maneira possível. Sabe? É É tentar. uma A empresa cultura também não isso, quer. né, João? É cultural. A empresa não quer que Você tem você que chegue lá um ser, robô. tem que ser É uma isso aí. cultura, isso tem que ser a tua cultura. Isso aí, tem que ser a tua cultura. A empresa não quer um robô, aquela pessoa que vai estar lá, que já está toda montadinha ali, que ela sabe que aquilo ali já está tudo, sabe? Não é isso que eles estão querendo. Mas eles estão querendo que a sua essência seja isso, sabe? Seja esses detalhes. Então, você ter essa percepção dos detalhes também, sabe? Tipo, quando você tá tranquilo, isso é mais fácil. Se você chegar muito nervoso, você não fica assim, né? Tipo, acabou a visão, caso você não tenha mais nada quando você tá muito nervoso. Quando você tá O tranquilo cérebro da consigo gente não mesmo, consegue se concentrar em muita coisa ao mesmo tempo. Então, se aquilo não isso, for você, se não é isso for aí. você no máximo você vai conseguir se concentrar em duas ou três coisas. É isso E aí. muito provavelmente essas duas ou três coisas aquilo vai estar sugando você numa intensidade muito grande. Quando vem muita gente conversar comigo, assim, que já fez processo seletivo, eu sempre pergunto, como é que você se sentiu depois do processo seletivo? O que aconteceu? Eu voltei pro hotel. Tá, e quando você chegou no hotel, o que você fez? O que se importa? Me fala aí, que eu vou saber se importa ou não. Nossa, eu estava exausto. Eu deitei e dormi 12 horas. Eu disse, agora eu tô entendendo. A pessoa não precisa... Só esse detalhe já me diz Já o quê? sabe. A pessoa estava completamente concentrada em fingir algo que ela não é. Para concentrar, você precisa ligar os teus sentidos. E isso gasta muita energia. Isso consome a tua energia. E se você não é aquilo ali, se você se concentra para ser aquilo ali, você vai sair do teu processo seletivo exausto. Vai parecer que você trabalhou 12, 20 horas. Não importa quanto tempo leve o processo seletivo. Isso acaba com a pessoa. E só o fato da pessoa me falar isso, eu saí do processo seletivo, cheguei no hotel, desculpa, quer ver? Desculpa, esqueci de te mandar áudio. Nossa, eu cheguei no hotel e dormi, eu tava acabado. Eu disse, tava acabado. Ali eu já sei que a pessoa teve que se concentrar demais para ser alguma coisa que na verdade ela não é. Isso é verdade, assim, porque esses detalhes, ser você mesmo, é o que você vai levar depois lá dentro do corredor do avião, sabe? Então, a pessoa que está cuidando, que cuidou de tudo, estou falando assim, são exemplos soltos, né? Mas o que chegou lá, que cuidou da aparência, é o que depois vai botar o uniforme, vai cuidar do uniforme. É o que viu um lixo no chão, no corredor do avião, vai pegar e vai jogar no lixo, sabe? Vai cuidar do avião, não vai bater as coisas, não vai... Então, e a faz isso empresa, porque quando é está... cultura dele, não é porque é a o cultura. avião, se for no pátio Isso. do aeroporto, vai fazer, sabe? Isso Se aí. for na rua, vai fazer. Se for em casa, vai fazer. Essa é. Por isso que é empresa. Então, se for sua cultura, você tiver isso em você tiver isso na seleção, lá a empresa sabe, com certeza ela sabe, tem psicólogos, tem estudiosos para isso, para ver seu comportamento. E eu estou falando aqui por alto, eu não tenho nada, não sei nada de psicologia, nada de. Mas eu sei que tem treinamentos para isso, como tem várias áreas de tudo, tem pessoas treinadas para analisar gráfico, analisar, enfim, tem gente para analisar comportamento. Então, aquele comportamento que eles estão vendo ali, realmente é o que vai depois estar lá dentro do corredor do avião, atendendo uma pessoa desse mesmo jeito. Esse jeito que eu estou falando aqui, foi o jeito que eu falei lá na seleção e é o jeito que eu atendo as pessoas no avião. Então, a empresa sabe disso. Não foi um negócio montado, eu não cheguei lá na seleção e fiz uma coisa,
aí depois no treinamento eu fiz outro e no avião eu faço outro. Eu sou assim desde sempre. Então, como eu vi aí um comentário, tranquilidade e tal, realmente eu sou assim desde criança, né? Um pouco meio que do comportamento, acho que meu aí do DNA mesmo, mas isso a gente tem que levar depois. Eu não conseguiria, vou botar aí muitos anos atrás aí, eu não conseguiria fazer uma live dessa e falar na tranquilidade que eu tô falando, sabe? Porque isso eu tive que ir mudando, eu tive que ter isso. Lógico, meu trabalho lá ajudou também, não vou dizer que não. Mas isso é tudo ajudou, né, João? Ajudou. Tu é o fruto de tudo que tu viveu. É isso aí, é a vida que eu tive, e isso aí me fez chegar aí, né? E tem outra coisa que eu quero deixar aqui claro. Outra coisa, você é o fruto de tudo aquilo que você viveu, tá? E isso tanto pode vir através de treinamento, como através de vivência. Qual que é a diferença? Treinamento, você consegue fazer isso, você consegue conhecer a técnica, você consegue replicar em outras áreas da tua vida e você ganha muito tempo, que é a coisa mais preciosa do mundo. Se você adquirir através da vivência, é na base do erra de novo, acerta, erra de novo, acerta, e assim você vai melhorando. João, cara, eu tô amando esse papo, mas eu preciso preparar a aula de hoje de noite, a gente tem que encerrar essa live aqui. Eu adorei esse bate-papo. Eu preciso almoçar também, que agora eu moro sozinho, tem que fazer comida, tem que fazer tudo, né? Somos dois, eu também não comi nada ainda. Tô aqui, assim, só na base do chimarrão. Eu lembro que eu tava pegando a água aqui, o copo americano, porque ele já serve para qualquer coisa, entendeu? O copo americano vai para cerveja, para água, para tudo, né? Quando você mora sozinho, você tem que otimizar as coisas, né? Então... Muito bom, muito bom. É isso aí. Querido, beijo no coração, fica com Deus, a gente se vê na rota. Um beijo aí para todos vocês, obrigado e tamo junto. Precisar de qualquer coisa, só comunicar a gente aí. Valeu, todo galera. mundo, qualquer pessoa. Valeu. Valeu, grande abraço.